Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 18 a 22, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, primeiro Evangelho no Novo Testamento, dos versos 18 a 22. Eu quero só lembrar que a gente tem falado sobre Jesus. A primeira palavra que nós tivemos aqui, a primeira meditação, foi sobre Jesus como o nosso Senhor, como Jesus que é especial. Nós pensamos também sobre o impacto que Jesus causou na vida de Tomé, e como esse encontro de Jesus com Tomé tirou ele da incredulidade para a fé. Depois falamos sobre o apóstolo Paulo, como ele foi tirado do ódio para o amor. E hoje eu gostaria de pensar sobre Jesus e os nossos projetos e os nossos sonhos. O que ele tem a ver com isso? Ou como é o nosso relacionamento com Jesus e em que medida Jesus vai afetar os nossos sonhos e projetos. Não é pecado ter sonhos, não é pecado ter projetos. Você vai se lembrar que Tiago, lá na sua carta, diz que, olha, vocês ficam dizendo assim, olha, semana que vem nós vamos na outra cidade, vamos negociar, ganhar, prosperar. Vocês, não está errado fazer esse projeto, mas vocês precisam sempre falar assim, se Deus quiser, colocar Deus nesses projetos. Eu queria pensar com os irmãos, então, sobre Jesus e os nossos sonhos e os nossos projetos. A partir deste texto de Mateus 4, de 18 a 22, que diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. O que a gente vai pensar aqui? A primeira ideia que nós precisamos ter é a respeito da nossa vida. Como é que é a sua vida? Como é que é o seu cotidiano? Se você pudesse pegar a sua agenda e me mostrar, falar, olha, pastor, aqui é como eu vivo, é a minha vida. Eu acordo tal hora, eu faço tal exercício, eu tomo um café da manhã desse tipo, eu não tomo café da manhã, a minha vida é corrida dessa maneira. Cada um de nós tem um tipo de rotina, um tipo de cotidiano, que tem muito a ver com os nossos sonhos, os nossos projetos, estamos correndo atrás de alguma coisa, e isso dirige a nossa vida, é a nossa rotina. E se eu olhar a sua agenda, se você me mostrar a sua agenda, ela vai denunciar atrás do que você está correndo, sobre o que você está desejando na sua vida. Quando a gente pensa que Jesus estava andando ao lado do mar da Galileia, existe uma questão geográfica, a geografia física. Qual é aquele local? Quais são os elementos físicos que compõem a paisagem? Você vai pensar que o mar da Galileia, também ele é chamado de mar de Tiberíades ou mar de Genezaré. É o mesmo mar. Em alguns lugares da Bíblia são citados de maneira diferente. Ele é o maior lago que existe em Israel. Ele tem 19 quilômetros de comprimento. E eu fui curiosidade pensar, eu peguei uma linha, e o Google é uma maravilha, né, que ele permite isso. Eu pus um ponto aqui da igreja e um ponto na porta da minha casa. Dá exatamente 19 quilômetros. Se você pegar uma linha reta daqui à freguesia do Ó, uma linha reta, dá 19 quilômetros. É a extensão, o comprimento do mar da Galileia. E ele tem 13 quilômetros de largura. Esse é o mar de que se está falando, 166 quilômetros quadrados de água, água doce, no meio do deserto, que era muito importante para eles, 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, que é o mais próximo. E o mar da Galileia, você olha no mapa, você percebe aquela bolinha, né? Vem aquele fiozinho, aí faz uma bolinha, sai outro fiozinho, que vai dar no Mar Morto. O seu afluente é o Rio Jordão, que vem lá do Monte Hermon, aquele monte que o salmista diz que é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre.
O Hermon é uma montanha especial que chama a atenção do povo de Israel, porque ela está no meio de um deserto escaldante, mas ela é tão alta que o seu pico está sempre nevado. E é dessa neve, desse degelo, que vai formando o rio Jordão, que enche com outros rios o mar da Galileia, e depois sai dali, continua como o rio Jordão, e termina no mar Morto. E esse mar da Galileia é considerado isolado, porque ele não tem conexão com mais nenhum outro mar, nem próximo dele. Ele está no meio do deserto, cercado, parece uma ilha de água, vamos dizer assim. A Bíblia fala desse mar, então, pelo menos de 3 maneiras, e fala de algumas cidades que ficavam na costa deste mar da Galileia. Cafarnaum, que é considerado o quartel-general de Jesus. Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas depois ele vai, aqui até no capítulo 4, no versículo 13, diz assim que Jesus, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir uma profecia que fora dada a respeito dele. Então, ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas quando ele cresceu e começou o seu ministério, ele fez de Cafarnaum o seu quartel-general, que ficava na beira do mar da Galileia. Isso é a geografia física do mar, para você ter uma ideia. Mas há também uma geografia humana, que são os aspectos sociais que envolviam aquelas pessoas. O mar da Galileia, cercado de desertos, era o lugar do ganha-pão das pessoas. Era onde a vida girava, onde a vida acontecia. Essas cidades no entorno do mar viviam do mar. E as pessoas iam morar próximos da costa porque ali havia condições de vida. Longe do mar, muito deserto, muita aridez, muitas dificuldades. O chão da vida para essas pessoas era no mar da Galileia. Aquele mar era, como se diz assim, o seu lugar comum, o seu lugar que tem espaço de conhecimento, a sua zona de conforto. Eu nasci aqui, eu cresci assim, vou viver sempre aqui. Eu sei tudo o que acontece, eu sei quando a maré está alta, quando a maré está baixa, porque aquilo era o chão da vida das pessoas. Era um ambiente efervescente, era onde a vida acontecia. O entorno do mar da Galileia era cheio de vida. Por isso que ali, Mateus registra que Pedro e André estavam lançando as suas redes ao mar. Eles eram pescadores, eles viviam daquilo. Aquilo era o cotidiano, era a rotina da sua vida. Eles estavam também, Tiago e João, que fala aqui o texto, que eles estavam preparando as suas redes, mas a ideia de estavam consertando as suas redes. A vida acontecia ali. Então, ali a gente pescava e vendia, e levava o fruto do nosso comércio para casa, e a gente tinha que construir o barco ali, e construir redes ali, consertar barcos e redes ali. A vida acontecia ali. Era o cotidiano deles. E perceba que eles estão fazendo estas coisas sem ter a menor noção de que Jesus está caminhando por ali, do que viria a acontecer nesse cotidiano que nós vivemos, que você vive, e que Jesus vem caminhando nesse cotidiano. Jesus anda à beira-mar, porque Jesus não está no protagonismo da vida. Assim como o evangelho da gente, às vezes a gente tem dificuldade e quer separar, né, aquilo que é santo daquilo que é profano. E na realidade todas estas coisas estão intrincadas, elas estão misturadas, não é possível separar. É a mesma coisa que você querer separar o espírito do corpo. Isso não acontece. Já falei para os irmãos que corpo sem espírito é defunto, e espírito sem corpo é fantasma. Não existe isso. O ser humano é essa junção do material e do imaterial. E o nosso cotidiano, apesar de a gente viver como Pedro e André, e Tiago e João, nós estamos correndo atrás da vida, no chão da vida, a gente por vezes perde a percepção, ou não tem a percepção, de que no cotidiano, no ordinário, está tão próximo do extraordinário, daquilo que é especial. Então, enquanto Pedro e João
Pedro, Tiago, João e André estão fazendo a sua vida, ganhando a sua vida, Jesus está próximo deles, caminhando próximo deles. Jesus andar à beira-mar revela que esta ação acontece onde a vida acontece. A ação de Jesus acontece onde a vida acontece, nesse chão da vida. E pode parecer até que ele nem está ali. Talvez Jesus, nesse primeiro instante, fosse uma figura como outra qualquer. Vem um homem andando pela beira do mar. No momento em que a vida mais está acontecendo. Quando eu era adolescente, trabalhava lá no centro da cidade, aquele era o centro da cidade naquele momento, você tinha de tudo em frente ao mapping. Tem alguns que têm idade de lembrar do mapping, né? E lá acontecia de tudo. Gente pregando, gente vendendo aqueles pauzinhos de fumaça, como é que é o nome? Incenso, vendedores nas ruas, e a hora do almoço era aquela multidão nas ruas. E imagine Jesus está ali, andando ali nas escadarias do Teatro Municipal. E você não tem ideia de quem é Jesus. Jesus está andando, porque pode nem parecer que ele está ali, mas ele vem caminhando dessa maneira. E o interessante é que parece que Jesus, o nosso Deus, ele tem a bendita mania de sempre andar próximo de nós, de sempre estar próximo, assim como ele apareceu na vida de Pedro, André, Tiago e João, no momento em que eles estavam na maneira mais ordinária, fazendo as tarefas mais ordinárias da sua vida. Para um pescador, lançar redes ao mar. Para outros pescadores, consertar as redes que foram usadas. Eram as tarefas mais comuns da sua vida. E Jesus chegou nesse tempo. Você vai lembrar dessa caminhada de Deus, aqui na pessoa de Jesus, mas você vai se lembrar, por exemplo, vem à sua memória, aquilo que aconteceu dentro do Éden. Lembram que Adão e Eva já haviam comido do fruto, mas o nosso autor registra, as Escrituras registram que, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Desde aquele tempo, Deus anda próximo de nós. Já andava próximo de Adão e de Eva. Não era uma caminhada em busca de punir Adão e Eva. Era uma caminhada para oferecer comunhão, para ajudar aquele primeiro casal a crescer no conhecimento de Deus, crescer no cuidado que haviam recebido como tarefa da terra, de toda a humanidade. Deus já caminhava, já andava próximo daquele primeiro casal. Há um outro momento em que Deus também caminha próximo dos seus, que acontece lá em Daniel, quando diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram instados a se ajoelhar diante da estátua que Nabucodonosor havia mandado fazer e todo mundo deveria adorar, e eles resistiram, eles disseram: nós não vamos adorar, saiba você que se quiser matar, nos mate, se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, se Ele também não quiser nos salvar, nós vamos morrer, não vamos nos curvar à sua estátua. E era decreto do rei que se alguém resistisse a isso, fosse jogado numa fornalha de fogo ardente. E Nabucodonosor mandou aquecer mais ainda a fornalha e jogou os três lá dentro, amarrados. Mas a Bíblia diz, as Escrituras dizem que, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses. Mesmo no meio da fornalha, Deus anda com os seus, próximo dos seus, não os abandona. Você vai lembrar de um tempo em que parece que muita dor. Eu me lembro que mandei
para minha avó, ainda viva naquela ocasião, naturalmente, um folheto que falava: fica conosco, Senhor. E que falava dessa caminhada desses dois discípulos no caminho de Emaús, entristecidos, frustrados, com a ideia de que, olha, nós seguimos esse Jesus durante esses 3 anos, ele prometeu que ia nos dar a vida, e agora ele está morto. Não é? Eu já contei para os irmãos que é a mesma coisa que o seu chefe chegar para você e falar assim: olha, vou te dar uma promoção, aguarde até o final do mês. Tá? Aí no 25º dia ele é dispensado. Aí você fala: pronto, quem ia me dar a promoção foi dispensado. Miou a minha esperança. E esses homens estavam assim, frustrados. Ele prometeu a vida, mas ele morreu. E agora, o que vai ser de nós? E a Bíblia diz, Lucas registra, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus caminhou com eles, perguntou o que eles estavam pensando, começou a falar das Escrituras, e Lucas registra que falou tudo que se falava a respeito dele, e eles ainda não entenderam, mas quando Jesus ia se separar deles, eles disseram: fica conosco, Senhor, já é tarde. E quando Jesus entrou e começaram a cear, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, e eles perceberam que quem havia caminhado todo o tempo com eles era Jesus. Essa estranha mania de Deus tem de caminhar junto dos seus, para oferecer iluminação, para afirmar a comunhão na ceia. Eu estou aqui, vocês não estão sós. E mais interessante, quero terminar pensando nisso, no Apocalipse, quando João tem uma visão do Cristo ressurreto, não mais desse Jesus que caminha, que come peixe com eles, mas desse Cristo que foi glorificado, que está já no controle de todas as coisas, sentado à destra de Deus, recebendo louvor por toda a eternidade. João diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Alguém como o filho do homem que está entre os candelabros. E é interessante que Jesus caminha entre os candelabros, são as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, e que Jesus está no meio delas, caminhando entre elas. Elas não estão sós. Ele fala que sustenta os anjos da igreja, né, as estrelas nas suas mãos. E é esse Jesus que caminha no meio da sua igreja. E Deus estava ali em Jesus, no meio, ele está no meio da sua igreja para corrigir, em busca de comunhão. E é por isso que ele chama a atenção para as suas igrejas, para cada uma das igrejas, a respeito dos momentos em que eles se desviaram do caminho do Senhor, em que pecaram. E sempre uma exortação, todas as cartas terminam com a exortação do Senhor, que caminha no meio da sua igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou falando com você, eu quero me comunicar com você, eu quero manter comunhão com você. Este é o Deus que caminha. E quando Jesus veio ao mundo, esteve no mundo, essa foi a ação de Jesus. Caminhava pelo mar da Galileia, aonde a vida acontecia. Jesus não foi em busca de seus discípulos longe. João Batista ficava no deserto, e as pessoas precisavam ir lá atrás dele. Foi criticado por isso. Jesus é o que caminha ao lado do mar da Galileia, porque esta é a ação de Deus de sempre caminhar próximo de nós. É sempre este confronto entre o ordinário e aquilo que é extraordinário. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco ofendido, né? Se alguém chegar para nós e falar assim: você é um ordinário, a gente se ofende. Mas se alguém falar assim: você é um extraordinário, a gente acha que é legal, né? Mas a ideia é que há algo de diferente. E nós, você e eu, o ser humano, ele vive no ordinário. Nós temos uma chavinha, né, que está no modo cotidiano. A gente faz tudo no automático. Já fez alguma coisa no automático assim, que você sai de casa, começa a dirigir, daqui a pouco você está indo para o lugar, você tinha que fazer um exame em tal lugar, você está indo para
caminho do serviço, aí você acorda e fala, não é para cá que eu tenho que ir, o que eu estou fazendo? Não é? A gente faz isso porque a gente está no automático. E essa é a vida. Está errado, pastor? Não, é assim que a gente faz. O chão da nossa vida é esse. Quando a gente estava orando um pouco antes do culto, lembrando dos dramas familiares. Eu sei que a gente olha para quem está sofrendo e às vezes a gente até fala assim, muito mimimi. Só quem está sofrendo sabe o tamanho da sua dor. Os dramas que cada família tem, e toda família tem. Às vezes uma família pode parecer muito bonitinha, muito certinha, só na aparência. Tem dramas, tem problemas, tem lutas. Sempre tem um parente complicado, difícil de lidar. Sempre tem uma questão que a família prefere não tratar, não quer contar para os filhos, não precisa saber de detalhes, porque toda família tem seus dramas. Eles estavam pescando e vendendo, confeccionando e consertando. E eu podia perguntar para você, qual é o seu mar da Galileia? Onde a sua vida acontece? Onde, em torno de que a sua vida gira? Atrás do que você está correndo? O que você quer conquistar ainda nesse mundo? Qual é o seu mar da Galileia? Porque às vezes a gente pensa lá no mar da Galileia, aqueles pescadores rudes, naquele sol escaldante, ali próximo do deserto. E às vezes esquece, por exemplo, que existe uma rotina estudantil, essa rotina de ir para a faculdade todos os dias, transporte lotado, fazer leituras, entregar relatórios, ir para o estágio, preencher fichas, escrever TCC, e etc, etc, etc. E essa rotina, você está tomado por essa vida e está envolvido nisso, não dá para escapar disso. Ou você pode ter uma rotina de trabalho muito envolvente, não é? Acorda cedo de novo, 1 hora de transporte lotado, repetir a mesma tarefa toda semana, e você está envolvido naquilo e cumprir metas. Me lembro quando trabalhava no shopping, não sei se já contei isso aqui, e a gente comprava para o condomínio, e quando chegava tempo de festas, você comprava assim mais de 20 mil rolos de papel higiênico. E tinha que ser toda semana, que acabava, comprava, e você, de novo uma requisição desse material, de novo uma requisição. Essa rotina de trabalho e cumprir meta, consegui 30, então a meta do mês que vem é 33. Conseguiu 33, a meta do mês seguinte é 35. E o negócio que é infindável. E a vida é assim, porque se você não cumprir essa meta, outro cumpre, e você tem que correr atrás. Porque o chão da vida é assim. Esse é o seu mar. Ou essa rotina doméstica, não é? Acorda cedo, faz café, lava a louça do café, faz o almoço, lava a louça do almoço, faz a janta, lava a louça do almoço, da janta, perdão. Às vezes lava a louça do almoço tudo junto, né? Tem gente que faz isso. Lava a roupa, seca a roupa, recolhe roupa, passa a roupa, guarda a roupa, lava a roupa, recolhe roupa e começa tudo de novo. Essa rotina infindável que você tem, etc, 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 você já sabe como que é. A gente vive nessa chavinha. Corre até o risco de, às vezes, a nossa vida espiritual ser levada nesse tipo de chavinha. Eu leio a Bíblia, fecho a Bíblia, tiro uma promessa da caixinha, canto o hino, vou na igreja, faço tudo no automático. Enquanto Jesus, nós estamos vivendo essa chavinha do ordinário, do cotidiano, Jesus vive no extraordinário. E ele tem uma chavinha no modo especial. É por isso que Jesus está vindo e vai encontrar os seus discípulos, ele começa a chamar os seus primeiros discípulos, depois de vir de 40 dias de oração e jejum. 40 dias em que ele esteve em comunhão com o Pai, de uma maneira especial, e que de maneira especial venceu o inimigo, para depois sair caminhando, foi andar na beira do mar da Galileia, entrar na vida de pessoas, não para simplesmente se encaixar no cotidiano, naquilo que é ordinário em suas vidas, mas para levar algo de especial para as suas vidas. Jesus faz um convite especial
para que aconteça algo especial no cotidiano desses homens. E não há nada mais cotidiano do que a família e o trabalho. Tudo que eu falei aqui da sua chavinha especial, acontece onde? Na sua casa. Você trabalha porque você precisa trazer o ganha-pão para a sua família, você lava, passa, cozinha, tudo isso você faz para a sua família. E não existe nada mais cotidiano que a família. É interessante que os primeiros discípulos de Jesus são escolhidos no envolvimento da família. Era comum naquela cultura, as famílias, por isso que era bom ter muitos filhos naquela cultura, porque os filhos ajudavam a cuidar da própria família. Mas é interessante que Jesus chama Pedro e André, que são irmãos, Tiago e João, que são irmãos, e quando nós estudamos Tiago, o outro Tiago, nós fomos ver que existia um Tiago, que provavelmente era irmão de Mateus. Ele vai chamando pessoas assim, ele encontra a gente no nosso cotidiano, do nosso trabalho, da nossa família. Jesus nos chama. Naquele tempo, chamou pessoas de uma maneira especial, e a gente sempre dá essa ênfase no largar as redes. Pedro e André largaram o seu trabalho, os seus negócios, Tiago e João deixaram tudo na mão de seu pai Zebedeu e foram seguir a Jesus. Mas eu queria dar uma ênfase hoje no obedecer. Naquele contexto, Jesus vai escolher 12 apóstolos, separou 12 pessoas, e você vai lembrar que ele fez isso depois, nos últimos 18 meses do seu ministério. Num primeiro momento, ele falou com todos, falou às multidões. Todo mundo que estava próximo dele muitos se tornaram discípulos dele. Muitos precisavam aprender, para depois aprender a deixar outras coisas em segundo plano. Você vai lembrar, por exemplo, que Paulo, quando escreve sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: olha, eu recebi do Senhor o que entreguei para vocês, que Jesus foi morto segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, e depois apareceu aos 12, e depois a mais de 500 irmãos, dos quais muitos vivem hoje. Então, existiam muitos discípulos, nem todos largaram tudo para seguir a Jesus, mas nos 18 últimos meses do ministério de Jesus, ele separou 12 apóstolos. Jesus quer fazer do nosso cotidiano um tempo especial de pescar homens. É este o convite que ele faz, de demonstrar ao mundo uma boa notícia. Como disse, Paulo diz, pois primeiramente lhes transmitiu o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Talvez você não seja chamado a largar as suas redes e segui-lo para aprender a ser um pescador de homens, um chamado que a gente chama de chamado especial. Larga tudo, esquece tudo e vai servi-lo desta maneira. Mas todos nós somos chamados a obedecê-lo e colocar no nosso cotidiano esse serviço especial de pescaria de homens. O que Jesus tem a ver com os nossos sonhos? É que agora, quando eu penso na minha faculdade, essa rotina estressante de fazer leitura, fazer relatório, correr e tanta coisa, eu quero saber como é que Jesus vai usar essa minha profissão para pescar homens. Quando eu estou na minha casa, eu tenho que lavar louça e fazer comida para a minha família, e aquela rotina, aquela tarefa interminável, que parece inglória. Eu hoje quero fazer isso de tal maneira que a minha família perceba Jesus nessa tarefa tão ordinária, tão simples, tão cotidiana. Quando eu estiver no meu trabalho, e tenho que bater metas, e tenho que falar com o chefe, tenho que ser cobrado, ou às vezes cobrar, que esse Jesus que me chamou para ser pescador de homens, esteja naquilo que eu estou fazendo. Esse é o Jesus que caminha conosco. Ele não está longe. Não pense que Jesus vai ficar aqui dentro, e você vai para casa e amanhecer segunda-feira para andar sozinho nesses próximos dias. Jesus é o que caminha conosco, caminha no mar da Galileia, caminha onde a nossa vida acontece, onde os nossos dramas se desenrolam. E Ele está ali fazendo um convite para nós.
Por isso eu queria convidar você a pensar nisso. Não pense que você está sozinho no cotidiano da vida. Isso é desesperador, pensar em estar sozinho. Não pense que Jesus está longe do chão da sua vida. Ele está querendo fazer com que o seu cotidiano experimente o extraordinário, aquilo que é especial, que de repente está tudo tão tranquilo, aparece um homem caminhando no mar da Galileia, no mar da sua vida, para fazer um convite, para fazer algo especial na sua vida. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero que você ouça Jesus falando com você assim: olha, siga-me, eu vou fazer de você um pescador de homens, no seu cotidiano, naquilo que você tem que fazer. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Deus querido, nós te agradecemos, porque quando as lutas desta vida fazem parecer que estamos sós, ou que nada de extraordinário há para acontecer, o Senhor vem caminhando em nossa direção. O Senhor não permite que caminhemos sozinhos. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o nosso coração se incline para Ti. Nós queremos aceitar esse convite de segui-lo, para aprender, ó Deus, a ser pescador de homens, a crescer na comunhão contigo, a ter esta percepção da Tua presença tão próxima de nós, ó Deus, e oferecendo comunhão, oferecendo essa comunhão extraordinária, ó Deus, especial, que vem de Ti. Ó Deus, conforta os corações que entraram aqui pensando que estavam sós, que estavam perdidos no mundo, e mostra a eles, ó Deus, fala com eles, dizendo: siga-me, eu vou fazer algo especial em sua vida, que vai servir para pescar pessoas com esta boa notícia que você vai experimentar. Deus, concede isso nesta noite. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.